E naqueles dias que ficamos em São Paulo, eu fui muito honrado. Eu voltei realmente para os Estados Unidos muito quebrado. Tive com o pastor Aníbal, sua família. Eu voltei muito quebrado. O pastor André, já fazia um tempo que eu não via também, com seus filhos, sua esposa. Nós voltamos realmente para os Estados Unidos muito, muito quebrados. Pelo que vimos dos irmãos. O amor, a santidade, o padrão de santidade dos irmãos, o desejo desses irmãos serem arrebatados me assustou. Nós olhamos, nós conversamos com cada um e todos têm um foco, o arrebatamento. Eles não estão perdendo tempo, eles não estão olhando para os lados, eles de fato querem ser arrebatados. E eu fiquei extremamente assustado, porque nós nos conhecemos tanto pelas redes sociais, são irmãos que há 1 ano e 5 meses atrás nós começamos juntos, e o Senhor nos arrancou de uma apostasia tão terrível. E hoje eu vejo em tão pouco tempo um nível de preocupação, de justiça e santidade. Os irmãos realmente estão focados na vida eterna. Então eu quero aqui humildemente pedir para vocês não parar. Não parem. O tempo está de fato acabando. E nós precisamos manter esse padrão de santidade, justiça e boas obras pela fé, na fé e com a fé. Isso vai, num padrão de humildade, o Senhor vai ter misericórdia e vai nos colocar para dentro. Vai. Eu quero aqui registrar nesse início sempre a minha preocupação. Em nome de Jesus, não vamos abrir mão desse princípio, não vamos abrir mão desse padrão de santidade que o Senhor está exigindo de nós. Também estive com o pastor Hector, o pastor Gabriel, tantos irmãos preciosos. Vamos começar então nossa comunhão da noite. O tema é muito importante, o viver no corpo de Cristo. Eu vou ficar, como eu disse, nos primeiros minutos na parte doutrinária, ainda que nós não apreciamos isso, e depois eu vou para a parte aplicativa. Eu acredito que nós vamos obter mais resultados na parte aplicativa. Mas por causa da visão, nós precisamos fazer pelo menos uma boa base para nós prosseguirmos. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão conosco também nas nossas plataformas, Facebook, Instagram, YouTube. Muito obrigado. Irmãos, eu também quero agradecer a vocês que estão evangelizando. As mensagens têm chegado muito longe, muitas pessoas estão acessando, estão vendo. Muito obrigado por vocês que estão acompanhando, vocês que estão nos procurando, pastores nos procuram, líderes nos procuram, buscando orientação, como fazer para conhecer mais o ministério, como fazer para estar nesse ministério. Nós temos recebido preciosos irmãos dos Estados Unidos, de toda a América Latina, do Brasil. Então, eu sou agradecido a Deus. O alcance nas redes sociais tem superado as nossas expectativas. Quero agradecer à equipe de tradução para o espanhol, para o inglês. Muito obrigado. Vocês que têm feito com tanto carinho, com tanta disposição para servir o Senhor. O Senhor não vai se esquecer de vocês, e eu abençoo vocês com as bênçãos da eternidade em nome de Jesus. Vamos começar então com o livro de Colossenses, o capítulo 1. Vamos abrir em Colossenses, o capítulo 1, o versículo de número 18. Nós temos um Cristo que ele veio dos céus para a terra. Então, em João 1, versículo 1 e 2 fala que no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós vimos todo o processo até o versículo 14, e o verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Na primeira etapa do seu ministério, nós temos a etapa da encarnação.
essa etapa da encarnação é para produzir, primeiro, a justificação. Esse é um ponto importante. Ele, como aquele que veio para nos justificar, ele é o Cordeiro de Deus. Então, na sua humanidade, na sua parte humana, ele é um cordeiro, pronto para ser abatido, para nos justificar dos nossos pecados. Ele vem para cumprir a lei, a exigência da lei, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, ele precisa cumprir esta primeira etapa do seu ministério. E todo o seu viver humano foi perfeito. Não se achou nenhum pecado nele. Ele então foi à cruz. Ele foi crucificado. A sua crucificação finaliza a primeira etapa do seu ministério. Ele foi o Emanuel. Ele trouxe Deus para estar entre nós. Ele se moveu na terra, ele viveu entre os homens, mas agora, na sua vida crucificada, depois, ele desce, e no terceiro dia ele ressuscita. Então nós temos agora a ressurreição, é a segunda etapa do seu ministério. Então é sobre essa segunda etapa que vamos falar agora. Quando ele ressuscita, ele ressuscitou, depois nós temos a sua ascensão, depois de 40 dias, depois nós temos a sua intronização, quando ele senta no trono, tá certo? E agora o que nós temos? Nós temos um Jesus que passou por todo o primeiro processo e foi aprovado. E agora ele está entronizado nos céus. Mas nessa segunda etapa do seu ministério, em Atos capítulo 2, nós temos então 3.000 pessoas que recebem o Senhor pelo Espírito Santo que veio. E essas pessoas recebem a mensagem de Pedro e elas entram no arrependimento e elas são batizadas para dentro do corpo de Cristo. Então, na segunda etapa do seu ministério, o seu corpo agora é a igreja. Na primeira etapa, ele tem um corpo físico, que ele pode se mover, que ele pode usar, que ele pode caminhar, que ele pode falar, que ele pode pregar. Mas na segunda etapa, o seu corpo é a igreja. Então, em Colossenses capítulo 1, versículo 18, nós temos: ele é a cabeça do corpo, vírgula, da igreja. Então, nós vamos ver nessa primeira etapa, Cristo, ele se torna o cabeça. Então, esse cabeça, nós poderíamos ficar horas somente com essa parte, o cabeça. Ele precisa ser aquele que, abaixo dele está o seu corpo. Ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser entendido. Ele precisa que um corpo que agora vai se mover na terra precisa se submeter a ele. Totalmente uma submissão absoluta. Vamos ver então, nesse versículo nós estamos vendo Cristo como o cabeça do corpo. Abram comigo agora Efésios capítulo de número 1. Por favor, volte um livro para trás. Efésios 1, o versículo 22 e o versículo 23. Fala assim no 22. Obrigado, alguém que está colocando, pastor Kevin, muito obrigado por colocar os versículos no chat. Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo,
a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então nós temos Colossenses apresenta Cristo como o cabeça e Efésios está apresentando a igreja como seu corpo. Então, em Colossenses, nós vamos estudar a parte de Cristo como cabeça, mas em Efésios nós estudamos a parte da igreja como seu corpo. Então, agora nós nos localizamos. Todos aqueles que são batizados genuinamente, que recebem o Senhor genuinamente, eles agora fazem parte de um único corpo. E na parte B desse versículo 23, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Quanta revelação aí nessas palavras aqui. Eu não vou gastar muito tempo nessa parte, porque não é meu encargo. Eu preciso avançar um pouco mais. Vamos abrir Efésios 4:16. Vamos dar uma olhadinha nesse capítulo e nesse versículo que são tão importantes. Efésios 4:16. Nós vamos ver que agora esse corpo na terra precisa estar bem ajustado. Fala assim, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós temos aqui que o Senhor como cabeça nos céus, ele tem um corpo na terra para ele se mover, para ele falar, para ele se expressar, para ele viver. Então, o Senhor, ele não tem mais um corpo físico, mas ele tem a igreja que é o seu corpo. E aqui, esse corpo precisa estar bem ajustado. Nós vamos falar disso mais adiante, sobre a necessidade e como o Senhor vai conseguir ter um corpo bem ajustado na terra, que o expresse totalmente. Nós vamos ver agora a nossa parte, ainda em Efésios 5, o versículo 30, por favor, abram comigo Efésios 5:30. Fala assim, porque somos membros do seu corpo. Porque somos membros do seu corpo. Então, quem somos nós? Nós somos membros do corpo de Cristo. Por um lado, nós somos os membros, mas por outro lado, nós também somos corpo. Como funciona isso? Eu gosto muito desses versículos, porque eles rompem tantas coisas de nós. Abram comigo 1 Coríntios, volte um pouquinho para trás, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler o versículo 27. Fala assim, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Uau! Então eu tenho uma responsabilidade dupla até agora. Por um lado, eu sou um membro, mas por outro, eu sou o corpo. Entende? Se eu apenas me comporto como membro e não me comporto como um corpo, quer dizer que eu não vou me preocupar com esse corpo. Mas quando eu descubro que esse corpo sou eu mesmo, e eu descubro que esse membro sou eu mesmo, eu preciso aprender a cuidar dele. Cuidar, 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 cuidar. E eu leio com vocês o versículo 25. Eu estou, por enquanto, correndo, vocês já perceberam, ainda 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, nós temos ainda aqui a necessidade desse corpo não ter divisão. Eu acredito que com esses versículos agora já podemos partir para entrar na segunda parte da nossa mensagem. Eu gostaria de concluir essa parte doutrinária, mostrando para vocês a importância de nós identificarmos, nesses dias que antecedem o arrebatamento, há somente um corpo em todo o universo. Cristo tem apenas um corpo. Segundo
nós temos que identificar que nós somos membros desse corpo. Mas terceiro, nós também precisamos identificar, eu não vou ler esses versículos de 1 Coríntios, capítulo 6, que mostra que nós somos o santuário, o templo do Espírito Santo. Tá certo? Então, a responsabilidade de alguém que está dentro desse corpo aumenta. Eu sou o corpo, eu sou membro, mas eu também sou santuário. Eu tenho toda a responsabilidade de estar debaixo do cabeça, que é Cristo. O que vai fazer a diferença no meu viver neste corpo e no meu serviço nesse corpo é exatamente o quanto eu estou encabeçado pelo cabeça, o quanto eu o compreendo, o quanto eu me submeto. E há uma palavra que eu quero considerar também no versículo 25, para que não haja divisão do corpo. O que é a divisão? A palavra divisão, ela vem de ter mais de uma visão. Vem de mais de uma. Se você fala visão, é uma. Mas quando você fala tem mais de uma. Por exemplo, nós que somos casados. No casamento, há uma visão. Mas por que há divisão? Porque o homem ou porque a mulher agora ganharam um outro sentimento. Não, eu não quero assim. Não, eu não vou tomar esse caminho. Não, eu prefiro assim. Então, duas visões em um casamento não vai dar certo. Mas quando nos referimos ao corpo de Cristo, nós precisamos ganhar a visão que vem do cabeça. E agora, nesses dias, se nós aprendemos a nos submeter, a ganhar o conteúdo completo de como nós vamos ter o nosso aumento, quer dizer, o crescimento de vida nesse corpo, quer dizer, ter a vida crescida, nós não vamos desperdiçar tempo. Isso não é apenas uma visão doutrinária, isso aqui é a base do Evangelho Eterno. É a base. Agora, eu gostaria de entrar com os senhores em partes práticas. Eu não vou me deter mais nas partes doutrinárias. Vamos começar a ver o que produz a divisão. Não se esqueçam de uma palavra que se chama pecado. Por favor, essa palavra pecado, nós devemos considerá-la. A divisão, ela vem por meio do pecado. A destruição, ela vem por meio do pecado. Os senhores podem dizer, não é a rebelião? Sim, a rebelião, ela também é um pecado. A rebelião teve a sua origem na eternidade com Lúcifer, mas é um pecado. É um pecado. É o pecado de rebelião. Mas também o pecado, ele é que traz a morte para nós. E a morte, ela traz a condenação. Então, nós caímos nessa palavra pecado. E nós não devemos considerar essa palavra pecado de qualquer maneira. Há um evangelho que é pregado entre os filhos de Deus, que é assim: Jesus já fez tudo. Ele morreu na cruz, ele pagou um preço por mim e ele perdoou os meus pecados. Então, essa é a era da graça. Eu agora não preciso mais me preocupar com os meus pecados. Agora eu preciso somente da salvação da minha alma. Oh, eu tenho que me preocupar com a salvação da alma. Me preocupar com o meu velho homem. Não é assim. Muitos vão ter uma grande surpresa no arrebatamento que está aí à nossa frente, de que esse ensinamento é totalmente apostasia. E está levando milhares de filhos de Deus a ficar como anticristo. Nós temos que temer o pecado. Nós temos que tomar cuidado com o pecado.
Nós não podemos desprezar a ação do pecado em nós. Ele é letal, ele está aqui entre nós, ele está dentro de nós. Até nesse momento, o pecado pode estar agindo na mente de quem está me ouvindo, com opiniões, achando que está errado, achando que eu estou falando muito duro, ou que eu estou falando muito devagar, ou que a tradução não está boa, ou que a imagem não está boa. A ação do pecado, ela continua. Então, nós vemos que a carne, ela precisa produzir frutos, mas o Espírito também produz frutos. Ou vai estar produzindo na sua vida agora frutos para o Espírito ou frutos para a carne. Mas é necessária essa produção de frutos constante em nosso viver. Nós vamos para a parte agora que eu considero importante, Apocalipse, por favor, capítulo 2. Nós temos aqui 7 igrejas. Eu não vou conseguir ler todas, porque eu tenho outros temas importantes para tratar. Mas, quando abrimos a primeira igreja, Éfeso, o que nós temos aqui? Nós temos um corpo. Éfeso está numa cidade. Está na cidade de Éfeso. Ali nós temos um testemunho adequado. Então, a igreja está naquela cidade. E aparentemente essa doutrina está muito boa, não está mal. Mas quando você olha, primeiro a apresentação da igreja nos versículos 1 e 2, quando você chega no versículo 3, nós temos o Senhor mostrando uma qualidade dessa igreja, que eles têm perseverança, é uma qualidade que eles suportam provas. Mas no versículo, chegamos no versículo 4, aí começa a advertência. Deus começa a advertir. Então, quando ele adverte no versículo 4, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Isso é uma advertência séria, letal. Então, a unidade do corpo de Cristo nessa cidade, ela foi danificada. Isso é muito importante vocês verem. Por que foi? Porque entrou o pecado. E o pecado passou a reinar nesse candelabro. Assim como aconteceu com a igreja em Jerusalém. Quando o pecado entrou, chegou o momento que o Espírito Santo saiu da igreja em Jerusalém, ele migrou para Atos capítulo 13, a igreja em Antioquia, e nos anos 70, Tito entrou como general em Jerusalém e destruiu a igreja. Ela já não era mais aquela que representava o Senhor na terra. Vocês entendem? Quando o candelabro, quando o testemunho, ele é danificado pelo pecado, o Senhor já não tem mais uma expressão ali. Mas aí nós olhamos a queda dessa igreja, mas aí, o versículo 7, nós temos o quê? Nós temos uma reação do Senhor. Né? É aqui que nós entramos. Preste muita atenção. Aqui vai surgir os altares restaurados. É muito importante os senhores ver isso. A igreja, ela permanece. O corpo permanece. Porque está estabelecido por Deus. Mas agora ele fala no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor, o que ele vai fazer? A última promessa de Deus na Bíblia, a última promessa é chamando vencedores. Quer dizer, um grupo que é para sair da apostasia, do pecado, do amor ao dinheiro, da venda de produtos dentro da igreja, para os altares, ao vencedor. É alguém que precisa primeiro vencer ele mesmo, vencer os pecados que está nele, tratar de ser encabeçado por Cristo, sair das doutrinas mortas do conhecimento e ouvir uma voz, porque nesse momento, Mateus 25, nesse momento, o que temos ali?
o amigo do noivo, que ele chega à meia-noite e o que ele fala? Ele grita, eis o noivo, eis o noivo. Quando ele começa a pregar um evangelho que o arrebatamento está muito próximo, que há que ter um arrependimento, ele está chamando o quê? Da igreja em Éfeso, vencedores. Ele está tirando da igreja, da estrutura, para um altar, aqueles que são vencedores. E o vencedor é alguém que agora vai entrar em um profundo arrependimento. Ele vai ter que aprender a se arrepender. Isso aqui é muito importante, porque no versículo 5, eu quero ler com os senhores, Apocalipse 2:5, lembra, pois, de onde caístes, arrependa-te. Então, o amigo do noivo de Mateus 25, que chega à meia-noite, um pouquinho antes do arrebatamento, ele vem para preparar a noiva. Ele foi enviado dos céus para preparar uma noiva, mas essa noiva, ela tem que sair. Só são vencedores os que saem da estrutura para os altares por meio do arrependimento. Os senhores precisam considerar, isso não é uma doutrina, isso é a parte prática do corpo de Cristo. Vai ter um grupo que vai ficar lá com as doutrinas do corpo de Cristo. Uma igreja em cada cidade, olha aqui, está revelado, sim, são verdades. Nós não discutimos essas verdades, mas eu também quero apresentar o amigo do noivo, que ele chama agora a noiva. A noiva, ela vai sair da igreja. A noiva, ela é um remanescente que sai da igreja. Ela sai da apostasia, ela sai do pecado por meio do arrependimento. Eu leio com os senhores ainda o capítulo de número 2. Nós temos a terceira igreja, Pérgamo. Então nós temos tantas características dela. Eu vou correr um pouquinho mais, eu vou para o versículo 16, Apocalipse 2:16. O Senhor mostra as características, mostra a condição dessa igreja, mas no versículo 16 ele fala, portanto, arrependa-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O arrependimento é a porta para tirar a noiva da apostasia, da maldição. O amigo do noivo, ele grita, eis o noivo. Você precisa sair, arrependa-te, porque o reino dos céus está próximo. Alguém precisava aparecer nessa hora. Vejam, isso aqui é bíblico. Alguém precisava aparecer nessa hora para gritar. A igreja, ela está em todo o planeta Terra. Nós estamos vendo tantas doutrinas, graças a Deus. Irmãos, para guardar a unidade desse corpo, nós tomamos até cuidado de falar. Mas nós temos que ser claros. A igreja, ela precisou agora receber um mensageiro para sair dessa maldição da apostasia. Vamos ler rapidamente ainda o capítulo 2. Vamos para a quarta igreja Tiatira. Eu leio com os senhores o versículo de número 20, Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. 21, dar-lhe-ei tempo para que se arrependa. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Nós vamos ver o Senhor chamando um povo para o arrependimento.
Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Você percebe que há um chamamento. Alguém teria que vir nos tirar disso, irmãos. Ao vencedor, por favor, a quinta igreja, Sardes, eu leio com os senhores o capítulo 3, o versículo 5, fala assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestidura branca e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, ele está mostrando aqui que vai ter um vencedor, porque alguém vai aparecer gritando: arrependa-te, arrependa-te. Alguém teria que aparecer no cenário mundial. E ele ainda promete para essa igreja: eu não vou apagar o seu nome do livro da vida. Somente depois do arrebatamento, o nome daqueles que ficarem vão ser apagados do livro da vida. Eu leio com os senhores ainda o capítulo 3, a igreja em Laodiceia, versículo 19, Apocalipse 3, 19, eu repreendo e disciplino a quanto amo, sê pois zeloso e arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te dos teus pecados, arrependa-te dos teus pecados, arrependa-te dos teus pecados. Essa é a mensagem que esse mensageiro que apareceu no cenário teria que trazer para nós. E o versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então nós temos aqui um conjunto de 7 igrejas, apenas 2 não foram repreendidas, que é a Esmirna e Filadélfia. Quando você olha para o meio cristão, o maior engano que eles falam, todos os grupos cristãos, é dizer assim: nós somos Filadélfia. Existe hinos de Filadélfia, existe de tudo, mas você não tem como ser Filadélfia se você não ouvir a voz, que ela teria que aparecer à meia-noite gritando: eis o noivo, arrependa-te. Somente quem consegue achar esse caminho é um caminho difícil para ser achado. É um caminho difícil para ser encontrado. Para ouvir essa voz, ele consegue se arrepender. Ele sai dessa condição caída de apostasia e pecado, ele vem para os altares e ele é preparado para o arrebatamento como a noiva. Por favor, abram comigo Mateus 25. Eu falei tantas vezes do amigo do noivo, eu preciso ler alguns versículos com os senhores. Mateus capítulo 25. Versículo 6. Uma vez mais, Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía a seu encontro. Então, alguém gritou. Quem gritou? À meia-noite. É muito importante sabermos disso. Meia-noite e 1 já mudou o dia. Se você fez uma compra, está atrasado. Se você pagar até meia-noite, ainda é um dia. Se você for pagar meia-noite e 1, já é outro dia. Já mudou. Então aqui nós estamos falando de dispensação. Alguns falam que a dispensação vai terminar somente no final dos 7 anos. Nós não vamos entrar em nenhum aspecto doutrinário, não queremos isso. Mas quando dá meia-noite e 1, quer dizer que já é uma outra era. Esse amigo do noivo, ele teria que chegar à meia-noite. Meia-noite. Sabe, irmãos, é tão assustador
tão assustador. É assustador, porque alguém teria que chegar exatamente no final dessa era gritando. Amigo do noivo quer dizer alguém íntimo dele, próximo dele, de confiança, alguém que viria em seu nome, um precursor que viria. Por causa do preço da redenção que foi pago na cruz, Deus não confiaria essa obra nas mãos de um homem pecaminoso e caído como eu, como você. No meio dessa pandemia de pecado e rebelião e apostasia, nós ainda não atingimos o padrão de ser amigo do noivo. Deus precisava enviar alguém íntimo, que viria exatamente nessa hora para gritar em todos os quatro cantos da terra: eis o noivo. O noivo está chegando. Se arrependam agora dos seus pecados. Deixa a maldição da apostasia. Deixa o pecado. Se preparem para ser a noiva de Cristo. Eu volto a dizer, esse personagem teria que aparecer no cenário mundial agora. E eu quero dizer para os senhores que estão nos vendo pela primeira vez, esse personagem já está na terra. Esse personagem já está gritando nos quatro cantos da terra: arrependa-te. E esse personagem nos disse que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento desses que ouviram essa voz, que encontraram esse caminho. Eu gostaria, por favor, me dê uns segundos. Obrigado. Eu gostaria de apresentar alguns reis de Israel. Depois de Davi, ou poderíamos falar do primeiro rei, Saul, depois Davi. Depois de Davi, nós temos, por um lado, o seu filho Roboão, por outro lado, Jeroboão. Um passa com 2 tribos, outro passa com 10. Por 400 anos, o período de reis, a maioria deles, esmagadora, foram homens malvados, homens pecaminosos, homens caídos, homens pecaminosos, que levou a nação de Israel ao pecado de idolatria, de prostituição, homens que fecharam os templos, o templo de Deus, homens que mataram os sacerdotes, homens que levantaram os altares de adoração a outros deuses na Terra Santa, homens que se venderam ao pecado sexual, homens que trouxeram deuses estranhos para Israel. A maioria esmagadora deles, eles provocaram a ira de Deus, mas eram reis, eram pessoas importantes, foram pessoas escolhidas por Deus. No Novo Testamento, essas pessoas estão no corpo de Cristo. São pessoas importantes, são líderes, são irmãos. Mas nenhum desses reis que foram malvados e que provocaram a ira de Deus, e que certamente eles estão agora no inferno, vivendo no inferno, já não mais reinando na terra, mas vivendo no inferno. Nenhum desses homens, se você perguntasse para ele o que ele achava, se Deus estava aprovando eles, eles iriam dizer que sim, que estavam fazendo uma obra verdadeira. Quando nós vimos que há um cabeça nesse corpo, nós temos que temer. O corpo de Cristo, o verdadeiro corpo, ele tem um cabeça. A religião caída e apóstata e pecaminosa é um corpo sem cabeça. Por isso, cada um está na era de juízes. Cada um faz o que bem parece aos seus olhos. Mas quando falamos de alguém que ouviu a voz do amigo do noivo, que se manifestou no cenário mundial nessa era e gritou: arrependa-te, porque o noivo está chegando, você precisa sair ao encontro dele, você precisa ter azeite.
essas pessoas decidiram se submeter. Então, nós temos um corpo com um cabeça. Eu queria mostrar alguns reis, eu não tenho como mostrar muitos por causa do meu tempo, mas somente para impressioná-los e para que vocês vejam o caráter desses homens, como que esses homens foram malignos, como que Deus os rejeitou. Abram comigo primeiro Reis, vamos abrir alguns versículos somente. Eu gostaria muito de que nós pudéssemos ver como que eu e você estamos também correndo muito perigo. 1 Reis capítulo 11, 1 Reis capítulo 11, o versículo 9. O primeiro rei aqui, Salomão. Eu não vou comentar, eu vou apenas ler com os senhores, está bem? Primeira etapa é apenas da leitura. 1 Reis 11, 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes, não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Qual que é a palavra? Tirarei de ti este reino. Eu pergunto aos senhores, isso é ou não é uma palavra extremamente perigosa? Ainda 1 Reis capítulo 14, eu quero aqui mais uma vez, enquanto os senhores abrem a Bíblia, agradecer a vocês que estão em nossas plataformas digitais, obrigado. Vocês que estão na sala do Zoom. 1 Reis capítulo 14, nós temos aqui um outro rei, irmãos. É tão triste, mas eu preciso ler, eu vou ler vários versículos aqui. Jeroboão. Como esse homem pecou, como esse rei pecou, irmãos. Oh, que pecados terríveis. Ele proibiu as 10 tribos de Israel a ir adorar em Jerusalém. Ele estabeleceu novos sacerdotes. Ele estabeleceu um novo templo, uma nova adoração. Ele profanou a casa de Deus. Ele levou toda uma nação a um pecado extremamente letal. 10 tribos, irmãos. Elas ficaram até os dias de hoje por causa desse homem. Essas tribos, 2.740 anos, estão voltando agora para Israel pelo pecado. Mas eu quero ler alguns versículos do capítulo 14, o versículo 1. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este a sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual a meu respeito disse que eu seria o rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aias. Aias já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido, por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre os seus filhos, que está doente. Assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outro. Ouvindo Aias o ruído dos seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, porque finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai-te e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meu povo e te fiz príncipe sobre o meu povo Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não fostes como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim
de todo o seu coração, para fazer de somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes, fizestes o mal pior do que todos os que foram antes de ti, e fizestes outros deuses, imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me virastes as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como a livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e os que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Eu não vou continuar lendo. Veja essa palavra. Muitos líderes, por não identificar essa voz, quando o arrebatamento acontecer, eles estavam prontos no seu reinado e eles vão descobrir que foram reprovados pelo Senhor. Isso aqui é muito assustador. Abram comigo agora 2 Crônicas, por favor, eu não tenho muito tempo. 2 Crônicas, capítulo 21. Esse versículo sempre me assusta. 2 Crônicas, capítulo 21. Deixa eu ver se eu já cheguei nele aqui. Pronto, chegamos. Eu quero ler com vocês sobre um outro rei. Um rei terrível. Se chamava Jeorão. Oh, irmãos, ele era filho de Josafá. Eu não tenho como desenvolver quem foi esse homem, mas, por favor, leiam, por favor. Eu vou ler com os senhores o versículo 19 e o versículo 20. Segundo a Crônicas 21, 19 e 20. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, morreu com terríveis agonia. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Agora, preste atenção no 20. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Olha essa parte. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. E se foi sem deixar saudade. O corpo de Cristo, ele, nesse momento, ele tem uma expressão por meio deste amigo do noivo que está na terra gritando, arrependa-te. Esse é um ponto que não há como mudar. Ainda 2 Crônicas 25, o versículo 27, por favor, um pouquinho mais adiante, nós temos mais um rei chamado Amazias. Eu vou ler com vocês 2 Crônicas 25, 25. O versículo 25 também. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, veja a palavra, depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Depois que ele deixou de seguir o Senhor.
Nós estamos falando do cabeça do corpo de Cristo. Ainda o capítulo 28, 2 Crônicas, capítulo 28, vamos ver mais um rei, o versículo 22. Nós temos Acás. Acás, no tempo de sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira ao Senhor Deus dos seus pais. Versículo 26, quando ao mais atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nos livros da história dos reis de Judá e de Israel. Uau, irmãos. Olha que ira contra Deus. Um rei. Quem eu e você somos? Nós somos chamados para ser um rei. Mas o nosso viver pode estar exatamente aqui agora. Se não há arrependimento em nosso viver, nós estamos perdidos. Eu leio ainda com os senhores, 1 Reis, por favor, capítulo 22, eu estou já terminando. 1 Reis, capítulo 22. Eu gostaria de ler o versículo 52. Fala assim, 1 Reis 22, 52. Vamos ver outro rei, que é o rei Acasias. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos dos seus pais, cometeu também dos seus pais, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera a seu pai. Serviu a Baal. Eu quero finalizar. Eu tenho que ler mais esse versículo? Não, já está bom, já está bom. Eu quero aqui finalizar, mas eu quero dar algumas instruções práticas para os senhores. Primeiro, nós estamos na iminência do arrebatamento. E nós não podemos errar. Não podemos errar agora. Existe um cabeça no corpo de Cristo. E existe um viver que foi estabelecido para a noiva nesses dias. É o tema da nossa mensagem. Somente alguém que está encabeçado pode ter um viver adequado para ser arrebatado. Somente alguém que identifica que nessa era, nesse momento, Deus iria trazer um personagem. Ele iria entrar na história da igreja para tirar a noiva do pecado, da apostasia. Esses reis, eles perderam a coroa. Por isso estão no inferno. Mas, nesse momento, esse personagem, ele veio para garantir a nossa coroa. Ele veio para garantir, porque em Filadélfia, até em Filadélfia, o Senhor falou: conserve o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Nesse momento, ele apareceu no cenário para nós podermos conservar a coroa. Porque quando olhamos os reis de Israel e os reis de Judá,
por 400 anos, eles cometeram abominações. Mas eles achavam que estava agradando ao Senhor. Eles achavam que Deus estava os aprovando. O que nós temos no sistema religioso hoje, o que nós temos nas congregações hoje. Não, Deus está me aprovando. O evangelho da prosperidade, o evangelho do dinheiro, das vendas, o evangelho das falsas doutrinas, o evangelho do pecado. Não se pode repreender pecado, não se pode falar de santidade, não se pode falar de juízo, não se pode falar de coisas negativas, porque Jesus morreu e já fez tudo por mim. Esse mensageiro, ele apareceria no cenário mundial agora para repreender o pecado. Ele repreende o pecado com veemência. E ele fala de um juízo. Se você não se converter, se você não deixar o pecado, você vai terminar no fogo. Ele não fala de trevas exterior, que é uma punição dispensacional de 1000 anos. Ele fala que as trevas exterior vai acontecer depois do arrebatamento para os que ficarem. É duro, a mensagem é dura, é uma mensagem muito dura, mas é um profeta que teria que aparecer no cenário mundial para chamar do meio da degradação uma noiva santa por meio do arrebatamento, do arrependimento. Se esse mensageiro que teria que aparecer à meia-noite, se ele não aparecesse, não iria ter a noiva de Cristo. Não surgiria. Todos nós aqui, nós estaríamos enganados. Nós iríamos terminar a nossa história como esses reis de Israel e de Judá terminaram, fazendo abominações aos olhos do Senhor, não sendo encabeçados pelo Senhor, fazendo coisas terríveis e malignas aos olhos do Senhor. O Senhor teve que enviar alguém, e nós temos que temer. Nós temos que temer esse personagem que está na terra. Ah, mas eu só tenho que temer a Jesus. Nós temos que temer a Jesus, mas temos que temer quem também ele enviou. A noiva de Cristo. Me deixa finalizar. Por favor, abram Apocalipse 19, por favor. Essa é a noiva que está sendo esperada nos céus. Essa é a noiva que está sendo esperada. Há uma festa totalmente pronta para essa noiva. Totalmente pronta. Apocalipse 19, o versículo 7, fala assim: alegremo-nos e exultemo-nos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Agora, esse é o momento, a esposa já entrou na eternidade, já está na eternidade. De noiva, agora lá dentro é a esposa. 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Essa noiva aqui abandonou o pecado. Essa noiva aqui viveu uma vida santa. Essa noiva abandonou o amor ao dinheiro. Essa noiva aqui abandonou o amor à apostasia. Essa noiva, ela identificou a voz que teria que aparecer à meia-noite, gritando: o noivo está aí, você precisa se arrepender, você tem que se preparar, você tem que ter azeite na sua vasilha, você precisa de azeite, você não precisa de doutrina, você não precisa de falsos ensinamentos, você precisa de azeite, se arrependa. Esse personagem, ele apareceu com uma mensagem forte e dura no cenário mundial. Então ele produziu para Cristo, por meio do evangelho eterno, uma noiva santa, uma noiva justa, uma noiva que pode vestir com linho branco, puro e fino, porque o linho branco são os atos de justiça. Eles foram justificados por meio do arrependimento que trouxe o sangue de Jesus. E aqui nós temos a festa das bodas do Cordeiro. Isso é para uma outra mensagem. Eu quero finalizar orando para você e dizendo: identifica esse personagem agora. Agora, se você quer entrar, não brinque com isso. Não é tempo de termos opiniões agora. Se você quer entrar,
Identifica-o agora. E depois identifica o seu ministério e abrace urgente. Abrace urgente. Não há fermento nesse ministério. Nesse personagem não há fermento. Há uma mensagem dura. Se você quer entrar, você tem que aprender a ser repreendido. O pecado na sua vida vai ser repreendido. Você tem que deixar o pecado. Você tem que deixar a injustiça. Você tem que deixar o falso evangelho para você entrar. E esse personagem falou que quando a Terceira Guerra Mundial começar, as bombas atômicas russas, elas vão cair. Ele viu caindo primeiro na França, alguns segundos depois na Inglaterra e alguns segundos depois nos Estados Unidos. E ele disse que essas nações, como a Inglaterra, vai desaparecer. Ele disse que a Europa vai desaparecer. Pelo que eles fizeram com os judeus na Segunda Guerra, Deus não se esqueceu do pecado deles. Mas os Estados Unidos, onde nós moramos, também vai quase desaparecer. Não são apenas uma, duas ou três bombas nucleares. Irmãos, e ele disse, e ele viu, quando as bombas estiverem caindo, o arrebatamento vai estar acontecendo. Mas aqueles que ficaram, porque não acharam esse caminho, vão experimentar nas nações que as bombas atômicas caírem, já o poder da ira de Deus. E nas nações que as bombas atômicas não caírem, os 3 cavalos, o cavalo preto, o vermelho e o amarelo, vão agir rapidamente com as pestes, com a fome, com a quebra na economia, com a guerra civil. Rapidamente vai entrar, rapidamente depois dessas bombas, não demora muito, o personagem, o anticristo vai se manifestar, porque o Espírito Santo sobe com a noiva santa. Não brinque com a sua salvação, não brinque com a sua eternidade. Nós não queremos o teu dinheiro, nós não queremos a tua casa, nós não queremos nada de você. Nós queremos te falar a verdade, queremos te ajudar. Se arrependa agora, se arrependa dos seus pecados agora. Enquanto há tempo, todos nós podemos entrar. Ache essa voz, identifique essa voz desse mensageiro. Não sou eu sou um carnal, não sou eu. Identifique essa voz. Está em todas as redes sociais. Se você não tem Jesus Cristo, ou se você quer se reconciliar com Ele, ou se você continua pecando. Eu tenho Jesus, mas você segue em pecado. Então você não recebeu Jesus. Para de enrolar. Para de enganar. Se você continua pecando, você não recebeu o Senhor. Então recebe agora com fé. Feche seus olhos, mas faça com fé essa oração. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Senhor, tende misericórdia de mim. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu reconheço que cometi toda a minha vida pecados. Senhor, eu não mereço entrar no céu. Senhor, tende misericórdia de mim. Eu me arrependo profundamente de todos os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, conduz os meus passos. Guia-me no caminho estreito. Ajuda-me a encontrar esta porta. Ajuda-me a encontrar o mensageiro. Ajuda-me a receber a mensagem desse mensageiro que chegaria à meia-noite, quase já mudando a dispensação, quase já chegando o momento do arrebatamento. Me ajuda, Senhor. Eu te peço, me coloque dentro da eternidade, no poderoso nome de Jesus. Nessa noite eu nasci de novo. Glórias a Deus. Eu quero aqui agradecer a você que está conosco nas plataformas, obrigado, e quero pedir para você dar um like nessa mensagem, e pedir para você também, se você pode enviar essa mensagem para alguém, evangeliza, por favor, o tempo acabou, por favor.
Muito obrigado, vocês estão nas nossas plataformas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Nós também hoje